Olá, boa tarde. As urnas estão abertas em todo o país desde as 8 da manhã pelo horário de Brasília. São mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar. Vamos ver como é que está a votação em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Felipe Gonçalves, boa tarde para você. Oi, Ana Paula, boa tarde para você também que nos acompanha. Estamos num dos maiores locais de votação aqui na cidade de São Paulo. Só nessa universidade são esperados quase 20 mil eleitores e a movimentação é intensa desde quando os portões foram abertos pontualmente às 8. Mas já tinha movimentação antes disso, uma fila se formou do lado de fora por volta de 6h30 da manhã. Votação tranquila por aqui, são mais de 50 salas com urnas eletrônicas. Os funcionários do TRE estão disponibilizando papéis para que as pessoas possam anotar os números dos candidatos, já que celular na cabine de votação esse ano é proibido. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, representa 22% dos eleitores brasileiros e só na cidade de São Paulo são 9 milhões de pessoas prontas para votar. É com você, Ana Paula. Obrigada, Felipe. E de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, onde está o Guilherme Peixoto. Boa tarde, Guilherme. Oi, Ana Paula, boa tarde para você, uma boa tarde a todos os nossos amigos. Essa escola municipal é o maior local de votação aqui no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. São quase 7 mil eleitores em 19 sessões eleitorais. O movimento aumentou bastante agora, no final da manhã, e muitas filas se formaram nos corredores. Os eleitores contam que, nesse momento, demoram cerca de meia hora. Antes de chegar à cabine, o eleitor é orientado a deixar o telefone celular na mesa e só em seguida é liberado para votar. O estado do Rio tem quase 13 milhões de eleitores em 92 cidades, 5 milhões só na capital. Aqui em Copacabana, onde nós estamos ao vivo, chama a atenção a quantidade de idosos, mesmo aqueles que não são mais obrigados a votar acima dos 70 anos. Vieram exercer o direito ao voto e dar exemplo de cidadania, Ana Paula. É isso, obrigada, Guilherme. O Tribunal Superior Eleitoral acompanha a votação pelo país. Gioconda Brasil segue no TSE. Gioconda. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. O TSE divulga o funcionamento das urnas eletrônicas em todo o país. De acordo com o boletim do Tribunal Superior Eleitoral, das 472.075 urnas, 401 foram substituídas, o que corresponde a 0,07% do total. 63.185 urnas estão reservadas para contingência, ou seja, só vão ser utilizadas caso haja necessidade. Agora de manhã, representantes da Organização dos Estados Americanos, a OEA, uma das missões estrangeiras que acompanha as eleições aqui no país, foram até uma sessão eleitoral numa escola aqui de Brasília ver de perto como está a votação. Nesse ano, as eleições vão ser acompanhadas por um número recorde de observadores internacionais, uma forma de reforçar a segurança e a transparência do processo eleitoral brasileiro. Ana Paula. Obrigada, Gioconda. O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE, votou em Brasília durante a manhã e comentou sobre a tranquilidade da votação pelo país. As eleições estão extremamente bem organizadas, o eleitor está comparecendo às urnas para votar de forma pacífica, segura, tranquila, exercendo o seu direito e cumprindo ao mesmo tempo um dever. É muito importante que todos compareçam às urnas para que possam expressar a visão que tem do futuro do Brasil. Realmente nós vamos ter um dia que é uma festa da democracia. Os 4 candidatos a presidente mais bem colocados nas pesquisas votaram durante a manhã. Lula chegou à sessão eleitoral por volta das 8h40, num colégio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Jair Bolsonaro votou numa escola na Vila Militar, na zona oeste do Rio, às 10h50. Simone Tebet foi a uma escola estadual da Zona Sul de Campo Grande às 10h20. E Ciro Gomes votou na Secretaria de Saúde do Ceará, na praia de Iracema, em Fortaleza, às 10h40. Nessas eleições, são 5 cargos em disputa. Vamos relembrar a ordem da votação. O primeiro voto é para deputado ou deputada federal com 4 dígitos. O segundo para deputado estadual ou distrital, aí são 5 dígitos. Em seguida vem o voto para senador ou senadora com 3 dígitos. Depois governador ou governadora, são 2 dígitos. E por último, presidente da República, também com 2 dígitos.
Oi, boa tarde. Hora de fazer mais um giro pelas informações da votação no estado. Vamos direto para um dos maiores locais de votação da capital. Júlia Perac está no Colégio Bom Conselho. Oi, Júlia, boa tarde. Oi, Léo, boa tarde a todos. Pois é, muitas filas por aqui votam quase 10 mil eleitores e a fila em muitas sessões está chegando do lado de fora, já está na calçada. Isso porque, segundo os mesários, estaria acontecendo algum problema em algumas biometrias. 4 tentativas são necessárias até que o eleitor seja liberado e possa assinar e então votar. A gente tem 5 sessões aqui no saguão, todas elas estão com fila, tem fila preferencial, inclusive para os eleitores com mais de 60 anos. Outro problema que está acontecendo por aqui é que muita gente não sabe a sua sessão e está vindo sem o título e sem o e-título. Nesses casos, tem que ligar para o 148. É o SOS Eleições do Tribunal Superior Eleitoral e aí eles informam qual é o número da sessão. Só aqui são quase 30 sessões. Tirando essas filas, esse grande movimento, eleição correndo tranquilamente por aqui, sem nenhum problema maior. Mas, claro, tem que esperar para votar. Voltamos com você, Léo. Obrigado, Júlia Perac. E alguns eleitores de Porto Alegre foram surpreendidos por um local de votação desativado. A Escola Estadual Presidente Roosevelt, no bairro Menino Deus, teve fios furtados e ficou sem energia. Cerca de 300 pessoas que estiveram lá para votar encontraram um aviso de mudança para outros locais. No bairro Santa Teresa, a Escola Estadual Santa Rita de Cássia também ficou sem luz, mas os eleitores puderam votar no local porque sessões foram transferidas para salas com luz natural. E as urnas têm baterias que duram 12 horas. Agora o Josmar Leite traz atualizações do Tribunal Regional Eleitoral. Oi, Josmar. Oi, Léo. São questões relacionadas à propaganda de boca de urna. Já aconteceram 4 casos no Rio Grande do Sul, um em Capão da Canoa, um adolescente foi apreendido. Aqui em Porto Alegre houve 3 prisões no bairro São Geraldo. Na cidade de Canoas, no bairro Guajuviras, a Brigada Militar também fez a detenção de um fiscal de partido que estaria configurado, então, na atuação de boca de urna. Na cidade de Guaíba também houve 3 prisões na escola Moura e Cunha. E ainda houve um caso de lesão corporal de um eleitor contra um policial militar na cidade de Cerro Grande. Os mesários identificaram que ele estava portando uma faca. Os policiais foram chamados, ele resistiu e acabou ferindo o policial, que foi medicado e já passa bem. Foi destacado aqui também durante a manhã que não há nenhum grave caso relatado de desobediência em relação ao uso do telefone celular nas sessões eleitorais aqui do Rio Grande do Sul. Léo. Obrigado, Josmar. Falando ao vivo do TRE. Agora a gente vê como foram os votos de alguns candidatos. O candidato do PT ao governo do estado, Edgar Preto, votou pouco antes das 10 da manhã. Foi no Colégio Sévigné, no centro de Porto Alegre. Edgar chegou na companhia de colegas de chapa e depois parou para conversar e tirar fotos com apoiadores. O candidato do PSC ao governo do estado, Roberto Argenta, votou em São João do Polesine, distrito de Vale Vêneto, nesta manhã. Ele aguardou na fila, sentado numa cadeira, por 45 minutos até o momento de votar. Ele deve ficar na cidade durante todo o dia, esperando o resultado das eleições. O candidato do Progressistas ao governo, Luiz Carlos Reis, votou perto das 10 da manhã. Ele chegou na escola municipal na Tércia Cunha, em São Borja, acompanhado de familiares e políticos. Reis usava um tapa-olho porque sofreu um acidente numa carreata em Caxias. Ele cumprimentou eleitores antes de votar. Os candidatos ao Senado também votaram de manhã. A candidata do PSD, Ana Amélia Lemos, votou em Canela. Ela chegou ao local pouco depois das 9 e esperou 15 minutos até registrar o voto no Esporte Clube Serrano. Ela estava acompanhada de assessores e cumprimentou mesários e eleitores na saída. E o candidato ao Senado pelo Republicanos, Hamilton Mourão, votou em Porto Alegre. Ele chegou à Associação Leopoldina Juvenil, no bairro Moinhos de Vento, por volta das 9h30, acompanhado da esposa. Esperou cerca de meia hora até a sua vez de votar. Mourão também conversou e tirou fotos com apoiadores. 5 pessoas morreram num acidente entre 2 carros agora de manhã. Foi na BR-285, em Santa Bárbara do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os mortos estavam no mesmo carro e o motorista do outro veículo ficou ferido. A polícia e a perícia estão no local. O trânsito já foi liberado. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Imagens ao vivo de Porto Alegre, onde faz 20 graus. RBS TV nas eleições.